Ele falando assim sobre, às vezes, pessoas perto da gente e a gente não as ama ou as amam, e pessoas longe a gente consegue amar. Eu procurei aqui um texto que é do Papa anterior a este, que veio antes desse. Como que era o nome dele? Papa Francisco. Papa Francisco, a respeito da convivência entre irmãos e famílias. Mas eu não encontrei. Ele traz um texto muito significativo sobre estar junto e não valorizar. E depois que morre, aí sim, é coroas e mais coroas e tantas coisas para quem não vai sentir o cheiro mais das flores, não vai ouvir mais a palavra eu te amo, não vai ouvir mais a palavra como você está simpática, como você está simpático, bonito, bonita. Aí se debruça em cima do caixão, mas não tem mais validade nada daquilo. Enquanto podia dizer, não dizia. Enquanto podia elogiar, não elogiou. Enquanto podia apertar na mão, não apertou. Enquanto podia desejar um bom dia, uma boa noite, uma boa prova, uma boa viagem, ficou calado. Mas depois vai se derramar. Ele diz, é engraçado o ser humano, né? Aí depois que perde, aí quer dar valor. Mas é a vida, nós seres humanos, como o pastor Júnior já frisou, me lembrei disto. E essas coisas são assim. Não sei se já falei aqui uma vez sobre por que às vezes as pessoas estão tão perto umas das outras e tem que dar um grito. O marido está pertinho da mulher e tem que dar um grito. Se ela for surda, ela não vai ouvir. Pode gritar, bater tambor, mas sabe que ela ouve e dá um grito pertinho. O que ocasiona isso? É a falta do amor. Porque quando se ama, quase descobre até o pensamento, né? É um sussurro e se ouve. Mas às vezes está pertinho, poucos centímetros de distância. Porque quando se tem que gritar, quando está longe, mas quando o amor está próximo, se fala baixo e ouve. Quando o amor vai se distanciando, como nós já cantamos aqui, né? É estar o primeiro amor, não perder o fervor do primeiro amor. Embora os anos passem, mas aquele primeiro amor está em evidência ainda. Pertinho, quando aquele primeiro amor vai se distanciando, de repente o marido está pertinho da mulher e dá um berro. Puxa vida, para que isso? Perdeu o amor. O primeiro amor se foi. Quando está próximo, aí não quer nem que as pessoas escutam, né? Fala bem baixinho. Você entendeu, né? Entendi tudo. Então essas coisas acontecem conosco, infelizmente. Mas nós devemos buscar o primeiro amor, a essência da perfeição. O maior de todos os mandamentos para nós vivermos um com os outros, principalmente nós que dizemos ser irmãos. Mas tem esfriado tanto o amor, que o ódio tem tomado conta às vezes da casa, e sempre quando vai se pedir alguma coisa, é com gritos e palavras descaridosas. Isto não é bom. Mas Deus tem um meio de resolver tudo isso. Ele está
à disposição de quem quer voltar a ter o primeiro amor. Faz um milagre em mim, Senhor. A questão de o amor se afastar é a perda do milagre. Mas quando aquele amor vai retornando, o amor vai chegando. E devemos fazer isso enquanto tem tempo. E buscar ao Senhor muito mais ainda. Porque vivemos numa dimensão que ela é no tempo. Por isso Isaías recomendou buscar ao Senhor. Pode completar? Buscai ao Senhor. Eu gosto de usar assim, deixando as pessoas citarem também a complemento dos versículos. Onde eu vou, costumo dizer assim: todo mundo participa e faz também leituras responsivas, né, na Bíblia, para que todos participem do culto. Porque às vezes vocês pensam que tem pouquinha gente, mas a gente prega para 2, para 3, saímos de casa, às vezes é 90 quilômetros para 2 pessoas, a gente pregar para elas, para 4, para 2, mas é muito gratificante. Eu me lembro que quando eu estive lá, a primeira vez lá com os irmãos na Fazenda Jacaré, irmã Isabel e irmão Manuel, eles são bem unidos, né? Tudo é El. E ele me fez uma pergunta: mas o irmão está disposto a vir aqui trazer assistência para 2 pessoas? Eu falei: se fosse uma só eu viria, quanto mais 2. Aí são 2, mais que 2 mundos. Uma para mais que um mundo, e 2, mais do que 2 mundos. Não faz diferença, né? A gente não importa a essa questão. Mas, meus irmãos, o pastor Júnior me pegou de surpresa, né? Para pregar numa escola dominical. Que isso? Talvez se acha fácil, né? Mas não é fácil. Escola dominical é uma... Sempre é assim, né? Escola. EBD, Escola Bíblica Dominical. Que escola é um ensinamento, né? Não é uma pregação. A pregação é uma coisa, ensinamento é outra coisa. No quinto de Efésios, tem 5 ministérios, né? Às vezes você já esqueceu quais são eles. Efésios 4. Vocês se lembram de um? Mestre, doutor, evangelista, profeta, pastor. Agora já completamos. Mas cada um tem a sua missão. O evangelista, normalmente, hoje não se usa muito, não sei, os irmãos que foram missionários e trabalhar, são missionários, cultos em praça. Mas aí o evangelista tem que entrar e já entrar, tem hora que tem que abafar sons, né? Ali, os que estão ali perto, e muitos não querem ouvir, aumenta o som. Aí você não tem som, você tem que usar a garganta, né? E Deus abençoava. Eu fui culto de praça desde os 8, 9 anos de idade, eu já ia em culto de praça. E Deus abençoava as pessoas e quem ia também participando. Hoje parece que mudou tudo, não é? Tudo diferente. Não se tem mais culto em praça, é muito raro, né? De vez em quando se vê um solitário. Mas vamos falar um pouquinho sobre a constância. A inconstância, ela não leva ninguém, não leva pessoa nenhuma a lugar algum. Dizem que quem não tem um destino, qualquer caminho serve. Qualquer lugar serve. Mas para quem tem uma consciência, sabe onde quer chegar, o que quer da vida, ele escolhe o caminho. Agora, que se qualquer caminho serve, pode cair no inferno, pode cair no céu, qualquer coisa serve. Estão vendo? Mas vejam bem,
Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 58, ou capítulo 15, verso 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esqueci também, quero cumprimentar ao amado irmão Herbert não, lá da Suíça, seu irmão, Helder, esqueci o nome dele aqui. Essa madrugada ainda nós estávamos orando por ele e por toda a família, né? Pelo Davi. E graças a Deus que ao chegar aqui tivemos uma boa notícia. Vimos o Davi, que também não conhecíamos, né? E já estamos conhecendo. E graças a Deus que o Senhor tem ouvido as orações. Mas, amados e preciosos irmãos, o conselho do apóstolo é ser firme, é ser constante. É tempo de inconstância. Às vezes se prega muito sobre a volta de Jesus, e desde que Jesus veio, ele inaugurou o tempo do fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim, mas não é, começou no ano 2000, não começou no ano 2000. O tempo do fim, ele foi inaugurado com a vinda do Senhor Jesus. E essa semana eu passei uma pergunta para alguns irmãos, e eu vou fazer para vocês também. Eu vou sair um pouquinho aqui, depois eu volto, tá bom? Nós temos tempo, né? Acabar sermão, falta 28 minutos ainda? Puxa vida. Jesus disse, realmente Jesus disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas? Disse ou não disse? Jesus disse ou não disse? Para aí, então ele não disse. Ele repetiu. Ele simplesmente repetiu. Então, quando eu digo assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, eu que disse isso? Eu estou citando o que Pedro disse. Não, foi João Pedro que disse. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. É onde Jesus. São Pedro disse. Agora eu estou repetindo, porque eu não posso mudar o que está escrito. Se ele disse assim, eu não posso dizer, Pedro queria dizer isso, Pedro quis dizer aquilo. Não, Pedro disse isto. Porque se eu falar assim, ele quis dizer, então eu posso fazer uma Bíblia para mim. E se eu falar que foi eu que disse, eu sou um plagiador. Então Jesus não disse isto. Porque eu falei para um pastor, ele disse, está escrito assim, eu tenho que ficar com o que está escrito. Não, escrito está. Eu só perguntei se Jesus disse isso. Jesus simplesmente citou o que Malaquias disse em Malaquias 4. Agora, o que Jesus realmente disse? Eu, porém, vos digo. Então, ele mudou a sentença. Aí ele mudou, porque quando eu digo eu, porém, vos digo, eu anulei aquela e coloquei esta no lugar. Então é uma parte evangelística também, a vocês que estão aí, que acham que Jesus disse isto, estão ouvindo? Jesus nunca disse. Ele repetiu e mudou. Eu posso dizer, Jesus disse também, não matarás, eu, porém, vos digo. Não adulterarás, eu, porém, vos digo. Vê que a sentença mudou 100%. 100%. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar.
Antes era deitar-se com a mulher. Agora é quem olhar por uma mulher e no seu coração a cobiçar, já adulterou com ela. Então, quando você encontrar na Bíblia Sagrada, eu, porém, vos digo, quer dizer, aquela sentença foi anulada. Agora é daqui para frente, é aquilo que Jesus disse. Quando ele diz, a lei e os profetas duraram até João, pronto. Dali para trás, agora, o profeta dos profetas é ele. Porque ele é rei, sacerdote e profeta. Por isso não existe mais sacerdotes que faz aquela intercessão. Porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. No antigo pacto, o sacerdote fazia a intercessão, fazia o sacrifício, e entrava no Santo dos Santos e oferecia o sangue. Mas agora não, mudou. Então nós estamos debaixo de um pacto muitas vezes melhor do que aquele. Aleluia. Agora eu quero voltar aqui um pouquinho no que li. Foi só uma base porque eu lembrei disso e resolvi fazer essa pergunta para vocês. E como estamos também na internet, vai longe, né? Então quando você ler aí na Bíblia, vocês que estão achando que Jesus disse que Elias viria primeiro, Jesus não disse isso, ele citou para mudar a sentença. Só isso que ele fez, tá bom? E mudou realmente. Se você estiver esperando, pensando que Elias teria que vir, você está 100% enganado. Agora, vou repetir o versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu sei que vocês têm sido esforçados e abundantes. Mas não é só quem canta que tem que ser abundante, não é só quem prega, não é só quem vem aqui à frente. Aqui é um só corpo, com membros com funções diferentes. O seu corpo tem, alguém sabe dizer quantas funções existem de membros no seu corpo aí? Tantas distribuições que fazem, a inteligência que opera aí dentro. Você toma um remédio para os rins, mas ele vai para o estômago. Ele vai atuar nos nervos sensitivos de dores. Ele não vai curar o seu rim, porque você tomou só um analgésico. Mas se você tomar um remédio para combater o mal do rins, vai combater o mal dos rins, mas ele vai pelo estômago. E o cérebro estomacal vai distribuir para cá, isso para cá, isso para cá, porque o cérebro, o estômago é um cérebro, é o segundo cérebro. Distribui aquilo que é bom, aquilo que é ruim, porque não é tudo que a gente come que o nosso corpo vai aproveitar. Mas essa constância do nosso corpo em fazer o seu trabalho, o que acontece conosco? Mantém-nos vivos. Se um órgão não faz o seu trabalho, vai sobrecarregar o outro. E ao sobrecarregar o outro, vai enfraquecer o outro. É por isso que não existem igrejas de Jesus Cristo. Jesus não afirmou assim: as portas do inferno não prevalecerão contra as minhas igrejas. Ele disse no singular: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Agora existem membros aqui em Goiânia, lá na África, em todos os lugares do mundo, existem membros desta igreja. Agora, que membro você é? Você é um membro que está firme e constante? Ou você vai sobrecarregar um outro membro? E cada membro protege o outro membro. Você não vai ver a mão dando um soco no olho, né? Só se perdeu a mente.
Vai pegar a sua mão, vai lá, pega um prego e bate no seu pé. Paulo fala sobre isso. Porque você não é pé, você não é do membro, não é do corpo. Todos têm a sua função. E você quer ficar sem uma unha? Não, ninguém quer. Então cada um tem a sua função. Então já passa desse sentido. Irmão, amado, filho de Deus, seja firme, seja constante. Faça aquilo que é o seu dever, a sua participação no corpo reunido aqui. Porque isso aqui, esse templo, o que é grande aqui? Assim, eu não estou falando no sentido mesmo humano. O que é grande aqui desse templo? Vocês. São vocês que são a vida disso aqui. A vida não são as poltronas, embora sejam confortáveis, né? Mas por quê? Não é a poltrona que senta em você, é você que senta a poltrona. Quer dizer, então você é o dono da poltrona. Se olhar para o lado espiritual, é a mesma coisa. Você não é dono da igreja de Jesus. Lucas fala sobre isso, que você se alegra com o noivo, mas você não é o noivo da igreja. Então uma das maiores heresias que nós vivemos muitos anos é o pastor é o marido espiritual da igreja. Eu não vou dizer a palavra que eles induzem as pessoas a pensar. O que é que Jesus é então? Ele achou que a igreja é dele, é marido, e aí ele pode gritar com a igreja, ele pode espancar a igreja, porque segundo eles podem bater, pode espancar. Está vendo? Compreendam isso, onde nós estamos hoje. Nós estamos a centenas e centenas de distância de onde estávamos. Porque a Bíblia, se ela não for suficiente, pode levantar bilhões e bilhões de teólogos para interpretá-la, não vai adiantar nada. Me lembro de Billy Graham, uma frase que ele disse: suponhamos nós que não exista nem céu e nem inferno. Qual que é melhor, obedecer a Bíblia ou desobedecer a Bíblia? Você que conhece ela. A lei, ela existe para os bons ou para os maus? Para os maus. A lei é sua defensora. A lei não te agride se você não fizer aquilo que é contrário a ela. Então ela é benéfica para nós, porque ela protege você do ladrão, do salteador, chega até a colocar a lei da defesa. Se alguém entra na sua residência, na sua casa, e vai matar seus filhos e matar sua esposa, a lei não te condena se você o matar. Legítima defesa. Então veja que a lei protege. A lei nunca condenou Israel, condenou os transgressores da lei. O monte Ebal e o monte Gerazim estão ali para testificar que de um se lançou a bênção, de outro se lançou a maldição. Então eu pergunto, Deus joga alguém no inferno? Estão vendo? Ele vai com seus próprios pés. Ele só não entra na sua frente. Ele disse para Balaão, não vá. Balaão insistiu. Mas a vontade de Deus, não vá. Lá no Apocalipse aparece Balaão como o amante do prêmio da injustiça. Mas foi Deus que colocou aquele prêmio na frente dele? Não. Então Deus faz todo homem ser inexcusável.
Não tem ninguém que pode chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia disso, sabia daquilo. Todos sabem. A criança sabe quando ele faz o erro. Vocês talvez não viveram este tempo, mas quando a gente era pequeno, né? É para vocês rirem mesmo, né? Quando eu era pequeno. E tinha eu morava lá em Moçambiques. Alguém já ouviu falar de Moçambiques? Moçambiques? Moçambiques. E lá em casa tinha rapadura, falava, não, é açúcar de barro. Açúcar de barro tem pedras, umas pedronas assim, mas era proibido pegar. Era proibido, era só quando a mãe dava um pedacinho, não tinha essa fartura de hoje, né? Pega um pedacinho, joga fora, come meio pão, joga a outra metade fora, encosta, põe comida no prato, sobra. Não, a carne era assim, um pedaço, a gente guardava para o fim. Comia as outras coisas e depois sobrava um pedaço de carne e ia comendo devagarzinho. Se bobeava, o outro pegava, ixi. Então, era assim, não sobrava nem arroz, nem nada no prato, mas sobrava carne. Ixi. Às vezes eu vou no supermercado, as pessoas, no restaurante, só põe comida no prato assim, sobra lá aquela. Mas que é isso? Para que isso, né? O tanto que você dá conta de comer. Mas acontece o seguinte, a gente pegava, roubava um pedacinho assim de rapadura. Os mais espertos pegavam para o outro, porque era mais bobo. Logo eles sabiam que a gente tinha pego. Quem pegou? Eu não. Aí ninguém sabia quem pegava, aí tinha um negócio de surra geral. Alguém já viveu esse negócio de surra geral? Olha aí, esse negócio de surra geral não dava não, viu gente? Não fiz nada e estou apanhando, que coisa. Mas não podia dedurar também, né? Depois ficava sem. Está mais ou menos parecendo esse negócio aí, né? Quem pegou o dinheiro? Ninguém pegou, né? Tem que pegar todo mundo. Ninguém pegou os milhões. Não, ninguém pegou. Certo, o cara jogou no mar, dentro da boca da baleia. Mas tudo bem. Vocês permaneçam firmes e constantes. Vocês já riram bastante. Agora, portanto, visto, Hebreus 12, 1, que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Vocês conhecem Hebreus? Está citando. Portanto, nós que estamos rodeados também de tão grande nuvem de testemunhas. Nós devemos observar que as testemunhas são dos dois lados, dos perseverantes, dos constantes e dos inconstantes. A Bíblia traz exemplos dos obedientes e dos desobedientes. Então, certo garoto me disse uma coisa sobre fazer uma coisa errada. Ele disse, mas Adão também errou. Falei, mas Adão não tinha um ensino dizendo para ele não. Há um exemplo do passado de alguém que fez aquilo e sofreu as consequências. Agora você tem o exemplo de Adão. Então, se ele fez e pagou, se você fizer também, você vai pagar, ué. Porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é invariável, Deus não varia. Todos que erraram sem lei, vão ser julgados pela lei, vão ser julgados. Porque o pecado já existe desde antes da lei. A lei simplesmente regulamentou. A queda, quando veio, tinha uma ordenança de Deus para não fazer. Agora Deus está ordenando. Agora você tem exemplos. Aí aqui tem exemplo também dos vencedores. Hebreus capítulo 11, Paulo cita os exemplos de pessoas que venceram pela fé. Pela fé. Quantas vezes o capítulo 11 de Hebreus menciona pela fé, venceram, pela fé venceram. Já ouvimos aqui hoje. É mais um que vai vencer leões. É mais um que vai apagar os fogos. É mais um que vai superar os espíritos de engano.
Porque hoje nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A sua mente tem que ser um lugar celestial. O seu coração não pode ser abrigo de pensamentos malignos. Pode vir, sim, o pensamento, mas você tem que refutá-lo antes que ele gere um filho daquele pensamento maligno e desça ao coração, porque é ali que procede o pecado, é dali que procede a maldade, exatamente dali. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, portanto deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse negócio, amanhã eu vou, hoje eu não vou, amanhã eu vou. Se você pode fazer o bem hoje, faça hoje. Você não tem o amanhã. Só temos o presente. Graças a Deus que Ele nos dá o presente. Olha, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Seja constante, seja firme. Você tem vindo até aqui? Quanto tempo ainda falta? Quanto tempo ainda falta para a aurora? O guarda grita para o vigilante, está lá em cima: o sol já está despontando. Ele está ansioso para o alvorecer do dia. A noite é longa, né, para quem trabalha de guarda à noite. Para quem está dormindo, um colchão macio, né? Um friozinho gostoso. A noite é tão curta. Já acabou a noite, nossa Deus, eu acho que eu não dormi nada. Mas para quem está acordado, velando pelos bens, velando por alguma coisa, vigiando. Então nós também somos vigilantes, só não podemos ser vigilantes tolos, infiéis. Sejais, portanto, vigilantes fiéis. Então, quando você é um servo vigilante, você está interessado quando que Jesus vem? Faz a pergunta para você mesmo. Essa não precisa de responder, não. O servo vigilante está preocupado quando que o patrão vem, o Senhor vem? Está ou não está? Passa para você, pensa. Eu digo assim: ele não está preocupado se ele vem na primeira, se ele vem na segunda, se ele vem na terceira, se ele vem na quarta vigília. Ele não está preocupado. Qualquer hora que ele vier, ele estará fazendo aquilo que o seu Senhor mandou ele fazer. Agora, concluindo, você não tem que fazer aquilo que o mestre não te mandou fazer. Porque Jesus só fez aquilo que o Pai lhe mandou fazer. E Jesus diz em João capítulo 13: basta ao discípulo ser como seu mestre, basta ao servo ser como seu senhor. E diz: Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso Senhor. Então não queira ser melhor do que Jesus. Faça o que Jesus ensinou, pratique como ele praticou, porque ele fez só o que o Pai lhe mandou. Sabiam vocês que ele não fez nenhum milagre sem que o Pai mandasse ele fazer? Tudo o que ele fez, primeiro ele via, tudo que o Pai faz, eu faço igual a ele faz. Às vezes tem gente que quer ser mais do que Jesus, né? Eu vivi sob o domínio de um. Chegou a dizer: Jesus não disse que ninguém saberia, ele disse que ninguém sabia. Quando uma pessoa disse que isso, ele disse que Jesus disse assim:
Ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele não disse que ninguém saberia. Com isso ele está dizendo, eu sei. Está dizendo que ele era maior do que Jesus. Olha, fuja deste engano, você que ainda está nisso aí. Eu sempre sou evangelista, meio duro, se o pastor Júnior, você me desculpa, mas tem gente ouvindo, talvez precise ouvir isso. Eu não vou deixar de ser assim. Ele disse isso, então isso é falso. Jesus disse que ninguém saberia, e o humano nenhum mortal sabe quando Jesus virá. Viu? Mas o servo vigilante não quer saber quando Jesus vem. Ele quer saber de viver para Cristo uma vida verdadeira. Só um pedacinho vou cantar para vocês. Viver por Cristo a vida verdadeira, servi-lo sempre no mundo falaz. Fiel a Cristo e a voz do dever, eis o caminho do vero prazer. Aí você diz assim agora, fala a sua boca e repita comigo. Jesus bendito, a ti me entrego, para fazer a tua vontade. Amém. Deus nos abençoe. Presente-se pela internet também. Um abraço a todos.